Então, pessoal, uma coisa que nós não podemos negar é que Lula realmente é um homem que tem aí prioridades, né? Provavelmente a gente pode listar algumas no sentido aí de viagens internacionais, isso aí certamente é uma prioridade do Lula, ministérios aí para distribuir para o Centrão, para os seus amigos, para os seus aliados políticos, aquela gente que não apoia o Lula de graça, não é? Os luxos do Palácio da Alvorada também são uma prioridade do Lula, a gente sabe bem como é que as coisas funcionam, né? Agora, algo que definitivamente não é uma prioridade do Lula é a segurança nacional, né? É o combate à criminalidade, basta ver os números deste ano aqui para você saber disso. Aliás, basta você ouvir o que o Lula fala a esse respeito, a defesa que ele faz de atos criminosos, como roubar um celular, coisas do tipo, a ligação cabulosa que o PT tem com algumas entidades criminosas aí que a gente não pode falar porque o judiciário não deixa, né? Então, certamente, essa não é uma prioridade do Lula, o combate à criminalidade. E é por isso que do orçamento que foi apresentado para o Congresso Nacional, 708 milhões de reais foram cortados aí das verbas para o combate à criminalidade, uma queda aí de 30% em relação ao valor do ano passado. Vamos ver aqui o que foi tirado do orçamento em matéria de segurança pública, combate ao crime, combate às práticas criminosas. Vamos ver o que foi impactado nesse sentido e tentar entender, né? A gente meio que já sabe por que o Lula faz isso, mas tentar entender quais são os motivos que levaram o Lula a tomar essa iniciativa. Então, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, 708 milhões de reais foram cortados dos recursos aqui de prevenção e combate à criminalidade e também para a área de desenvolvimento de políticas de segurança pública, isso na proposta do orçamento que foi apresentada no final de agosto. Agora que a proposta foi formalizada e apresentada para o Congresso Nacional, a gente teve acesso à íntegra, né, daquilo que o governo entregou e a gente meio que pode saber a partir daí quais são as prioridades, quais são os objetivos do governo Lula em relação ao próximo ano, né? Claro que a Câmara dos Deputados pode mexer nisso aí, o Congresso Nacional pode alterar o orçamento, rever valores e tudo mais, mas o que foi apresentado pelo governo é isso aí, um corte substancial que representa aí 31,5% das verbas em relação ao ano passado, né? Então, assim, uma queda brutal no combate à violência e à criminalidade e também à prevenção disso aí, que é uma coisa muito importante. O orçamento deste ano, que foi votado no ano passado, em 2022, tinha reservado 2,2 bilhões de reais para o combate à criminalidade. Colocaram corrupção aqui porque está envolvido na hora de escrever a matéria, não revisaram muito bem. Faz parte também do pacote aí, mas é para o combate aí para a criminalidade, ao crime de forma geral, né? E o orçamento de 2024, que está sendo votado agora para o ano que vem, prevê aí 1,5 bilhões de reais para essa finalidade. O que foi cortado de forma específica aí, né? Pelo menos 4 tipos de ações orçamentárias são adotadas pelo governo federal, geralmente aí, né? Entre elas está o desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade, que é controlado diretamente pelo Flávio Dino na sua pasta lá da Justiça e Segurança Pública, né? Então, esse setor específico aqui, essa parte do Ministério da Justiça foi o que teve o maior corte orçamentário. Como o nome dele sugere aqui, é algo para combater aí e enfrentar a criminalidade, uma criação de políticas públicas que agem nesse sentido aí, tanto de mitigar o poder criminal que já existe atualmente, quanto de impedir o crescimento desse movimento ou do surgimento de novas facções, novos sistemas de violência, de criminalidade aí, né? Então, em 2023, esse programa aí tinha um orçamento na faixa de 420 milhões de reais. E agora, em 2024, ele vai ter, olha só, segura na cadeira, 536 mil reais. 536 mil reais, meio milhão. Tinha 427 milhões, agora vai ter meio milhão de reais apenas. Um corte aí de quase 100%, 99,8%. Praticamente foi extinto esse programa aí, esse desenvolvimento de políticas de segurança pública aí. Agora, a ação chamada Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade
tem aí para este ano, o orçamento que foi votado no ano passado, quase 900 milhões de reais, e para o próximo ano, caso seja aprovado o orçamento apresentado pelo Lula e pelo Haddad, isso aí vai para menos de 700 milhões de reais, também um corte substancial. Uma outra ação aqui chamada Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União, tem atualmente aí quase 470 milhões de reais de orçamento. Para o ano que vem vai ser menos de 300 milhões de reais. Olha só que coisa, né? Será que o PCC está muito feliz com a redução nesse orçamento aqui? Será que isso interessa muito para a facção, para essa facção que tem um diálogo cabuloso com um determinado partido político aí, que eu não posso falar quem é, porque o STF nos proibiu de falar, né? Será que eles estão muito interessados, muito felizes nisso aqui? Eu não tenho dúvidas, né? Agora tem uma outra aqui que recebeu valores aqui, que teve até um acréscimo nos valores em relação ao ano passado, que é o policiamento, fiscalização, combate à criminalidade e corrupção, né? Olha só, tá sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Então isso aqui trata-se certamente de uma ação muito específica para a questão das rodovias e tudo mais. Não é um combate à corrupção de forma generalizada no governo Lula, que é muito chegado nisso aqui. Isso aqui é para a prática realmente de fiscalização de uma forma muito específica, né? Então houve um aumento de quase 100 milhões de reais aí no orçamento dessa ação aqui. Todas as demais foram gravemente prejudicadas neste ano, num total aqui de redução de verbas de mais de 700 milhões de reais. Então, conforme eu pontuei aqui, novamente isso foi feito com base na Lei Orçamentária Anual de 2023 e no Projeto de Lei Orçamentário Anual aí 2025. Foi comparando isso aí que chegou-se a esses números. Agora que a gente tem mais acesso a essas informações aí orçamentárias, com o orçamento já escrito, não só aquela coisa do disse-me-disse, notícias atravessadas de um lado para o outro e tal, como a gente tem informação precisa agora, a gente sabe exatamente onde que o governo federal mudou, onde ele mexeu e onde estão as suas prioridades. Combate à criminalidade, conforme nós vimos, não é uma prioridade do governo Lula. Porque só nos resta conjecturar. É certo que sim, a criminalidade votou em peso no Lula, eles estavam revoltados com o governo Bolsonaro, com a chegada do Bolsonaro ao poder, não viram isso com bons olhos, então eles ficaram muito felizes com a reeleição do Lula, votaram em peso para que ele de fato fosse reconduzido à presidência da República. Ele, nós sabemos bem, tem assim um certo passe livre em alguns meios, eu diria. O PT faz parte do Foro de São Paulo, então ele é amigo, por exemplo, aí, na questão da participação no foro, né, das Farc colombianas, né, que são um grupo organizado, um grupo terrorista. Então não se poderia esperar nada de diferente do governo Lula. Além disso aí, um corte no combate à criminalidade na verba para essa área aí. O crime já está piorando no Brasil por conta da cultura do Partido dos Trabalhadores no poder, por conta dessa coisa de relativizar o crime, relativizar a prática criminosa, né? Então, temos visto aí um recrudescimento da criminalidade no Brasil, principalmente essas ações mais drásticas tomadas por facções criminosas em São Paulo, na Bahia, lá no Rio Grande do Norte no começo do ano. Então, isso claramente tem a ver com o governo Lula, com o retorno do Lula ao poder. E isso aconteceu com o orçamento atual que o governo dispõe para tratar da questão da segurança. Imagina com esse corte aqui generoso, considerável de 700 milhões de reais para o ano que vem, como a coisa vai ficar ainda pior, como a criminalidade tende a crescer aqui no Brasil. Junta-se a cultura criminosa trazida pelo PT, aliás, temos aí um ex-condenado na presidência da República, o que esperar, né? Junta-se a essa cultura, então, um corte orçamentário, porque o combate à criminalidade não está nas prioridades do governo Lula. Ele está mais interessado em ministérios diversos que não tratam de absolutamente nada, mas que abrem margem para ele colocar os seus apaniguados lá, os seus contatos políticos para ganhar muito dinheiro. Ele está interessado no PAC, porque isso abre caminho para licitações com empreiteiras daquela forma maceteada que a gente conhece, né? Agora, combater os verdadeiros problemas do país, isso está fora do radar, está fora de cogitação. Não é isso que o Lula quer fazer, não é isso que está na sua lista de prioridades para o próximo ano. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.